E o texto vai dizer que aqueles moços conversavam acerca de todas as coisas que haviam sucedido. E enquanto eles conversavam, Jesus chegou perto dele. Essa palavra veio como uma inundação no meu coração. Quantas vezes, nas nossas vãs discussões sobre A, B, sobre ideologias, sobre partidarismo, sobre facções, sobre A, B, C, quem está certo, quem está errado, Jesus chega e Jesus começa a ouvir a nossa conversa, as nossas balelas, as nossas discussões vazias, nossas perdas de tempo. E aí ele fala, né? O texto diz que no versículo 16, Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer. E eu disse, Senhor, unge os meus olhos. Não me deixe ficar encantada com nada desta vida, nem preocupada com nada que possa impedir os meus olhos de ver que é o Senhor que está aqui. Que eu não venha colocar minha fé, minha esperança, né, no novo governo, na resolução da guerra, naquilo que, no preço da gasolina, do gás, se o Covid vai acabar, se não vai. Senhor, o Senhor conhece o final dessa história. Que eu possa ser como um monte inabalável. Que eu possa erguer os meus olhos para o monte de onde vem o meu socorro e que eu estabeleça a minha meta para hoje. Não que eu vá viver irresponsavelmente, viver o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Não é isso. Viver o dia de hoje intensamente, sem me preocupar com o dia de amanhã. Se vai ter o carnaval em abril, se não vai ter, se o Natal, como vai ser. O amanhã ainda não chegou, por isso ele não merece a minha preocupação. Os olhos daqueles moços não puderam reconhecer. E será que hoje você consegue olhar e ver o que te impede de reconhecer quem você é? Qual é o seu chamado? Viver uma vida sem julgamento. Não querer colocar ninguém dentro da sua métrica. Eu quis dar o meu vestido novo para minha sogra, porque ele estava curto em mim. Eu falei, vai ficar perfeito nela. Ela é mais baixa e vai ficar lindo nela. Só que ele não serviu. Ele não fechou. Ele não se adequou. Por quê? Porque ele tinha a minha medida. Ele fechou em mim, mas não fechou nela. E eu fiquei chateada, porque eu queria tanto ver aquele vestido nela. E a gente faz assim com os nossos conceitos e preconceitos. A gente quer que aquilo que serve na gente sirva no outro. Mas Jesus disse que não é assim. Muitas vezes, aquilo que vai ser bom para a gente não é bom para o outro. E ele não te obriga a vestir nada de ninguém, a ser igual a ninguém. Ele diz assim, seja como eu, porque eu sou igual ao Pai. Será que eu consigo ser igual a Jesus? Nos passos que eu tenho dado, o que ele faria? Ele é capaz de seguir as minhas pegadas, pisar no mesmo lugar que eu piso? E o texto diz que Jesus pergunta, o que vocês estão falando? Que preocupação é essa? Que angústia é essa? E aí, né, um deles, se achando muito esperto, chama a atenção de Jesus e diz, olha,
Você é o único que, estando em Jerusalém, porque eles estavam saindo de Jerusalém, não sabe das coisas que estão acontecendo? Você não sabe o que aconteceu, que o Nazareno era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus. Ele falou tudo, menos o principal. Ele não disse o meu Salvador, o meu amado, o meu Messias, aquele que é mais importante do que o meu marido, que eu amo tanto, aquele que é mais importante do que os meus amados irmãos, aquele que é mais importante do que os meus filhos, aquele que é mais importante do que o meu trabalho, aquele que é mais importante na minha vida, o meu Salvador. E quando nós conseguimos olhar para Jesus como único, não é que as outras coisas perdem o lugar, não perdem a força. Elas não têm mais o controle de nos dar alegria eterna. A gente sorri, fica feliz em alguns momentos, com algumas vitórias, mas elas passam. Né? O dia do aniversário que você faz é maravilhoso, ganha muitos presentes, no dia seguinte você ainda tem aquela lembrança, 3, 4 dias, acabou. Acabou, a gente esquece. A festa, a celebração, a gente esquece. Mas Jesus não. Quando ele é o centro da nossa vida, a sensação de tranquilidade ela é constante. Não são palavras vazias. Jesus ouve, e quando ele para, né, para dar destino a Emaús, e Jesus como dizendo, eu vou seguir o meu caminho, aqueles moços, não vá, fica aqui. Insistiu para que Jesus entrasse em Emaús. E Jesus entra. Independente das nossas teimosias, Jesus entra. Ele entra, às vezes, num barco furado com a gente e diz assim, olha, o barco está totalmente furado, vai afundar. Mas aquele que é capaz de fazer você andar sobre as águas vai ficar dentro dele. Aquele que é capaz de ficar com você nesse casamento falido está aqui. Aquele que é capaz de ficar com esses filhos que te dão tanto problema está aqui. Não bota a sua esperança neles. Não espere ser amado por eles. Não espere ser reconhecido no seu trabalho. Não espere. Porque a recompensa do homem não dará conta para nós. Não dará. Ele nos ama, independente de como nós somos. E o mais interessante é que hoje o Tony falou para mim assim, meu Deus, se sou eu não dava mole, eu chamava esses dois e eu daria uma bronca neles. Vocês estiveram comigo, vocês deviam estar lá animando os mais fracos, vocês deviam fazer isso, aquilo. Jesus teria todo o direito de cobrar deles. Né? E porque eles chegam no versículo 21 dizendo assim, olha, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já é o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. Tudo bem, algumas mulheres que estavam conosco foram lá, nos surpreenderam, indo de madrugada, voltaram, deram detalhes da ressurreição. Viram os anjos, versículo 23. Depois outros dos nossos foram ver se aquelas mulheres não estavam mentindo, porque a mulher mente. E realmente eles viram que não havia corpo ali, que ele havia ressuscitado, como ele falou. E Jesus só diz uma coisa para eles: nécios e tardios de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Será que vocês não se lembram
que era necessário que ele ressuscitasse.